Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós não podemos negar que nessas últimas semanas nós temos visto a história ser escrita diante dos nossos olhos. As gerações que viverão após a nossa vão comentar com grande interesse nos livros de história os eventos marcantes desse ano de 2020. Feliz ou infelizmente, nós temos sido essa geração escolhida para passar por todos esses eventos de escala global que têm marcado profundamente o nosso emocional e o nosso imaginário ao longo desses últimos dias. No entanto, é um fato que, diante da gravidade desses eventos, nós temos visto uma onda de filósofos, sociólogos, antropólogos, teólogos, médicos, biólogos virem a público para esclarecer ou tentar nos dizer como tudo isso que nós temos vivido vai mudar a história da humanidade para sempre. Diversos estudiosos fazendo projeções de como a pandemia vai alterar de forma significativa e permanente a maneira como nós vivemos, a maneira como nós existimos socialmente, psicologicamente e até mesmo espiritualmente. Os mais otimistas dizem que a pandemia trará para nós mudanças graduais e outras mais repentinas no sentido de menos individualismo, menos consumismo, menos ativismo, menos uma série de ismos que nós sabemos que são ruins e que têm marcado profundamente a nossa geração. Por outro lado, alguns outros menos otimistas dizem que se estenderá sobre nós agora uma sombra de medo, uma desconfiança com os governos, desconfiança com todo o sistema financeiro que está aí em voga no nosso tempo, desconfiança com as autoridades, desconfiança ainda maior com os líderes. Ou seja, existem pessoas prevendo cenários mais otimistas, outras pessoas prevendo cenários mais pessimistas, mas algo que a maioria desses futurólogos ignora é a nossa propensão, é a propensão do ser humano para o esquecimento. Algo que a maioria dessas pessoas que estão fazendo previsões ignora é o fato de que nós, seres humanos, temos uma característica que é nossa, que é a nossa tendência para esquecer as coisas. Não pense você que só o brasileiro esquece. O ser humano, em geral, é um ser de esquecimento. As calamidades coletivas levantam percepções claras em tempos de caos e de sofrimento. Mas logo essas percepções se desvanecem, elas se tornam obscurecidas quando nós voltamos à nossa rotina normal. Ou seja, o dia a dia, o frenesi das nossas atividades e das nossas rotinas fazem com que haja um esquecimento gradual da gravidade dos eventos passados. Ou seja, nós vivemos duas grandes guerras no século passado, mas hoje poucas pessoas têm isso claro na sua memória. Nós vimos os horrores terríveis do Holocausto, mas muitas pessoas se esqueceram disso. E é por isso que nós voltamos a cometer alguns equívocos como humanidade. Nós voltamos a insistir no mecanismo das guerras, nós voltamos a insistir no mecanismo fadado à falência, que é a idolatria política. É por isso que nós voltamos a cometer tantos erros que já nos levaram para o buraco no passado. Porque nós temos essa capacidade absolutamente incrível de esquecer aquilo que é importante. Nós sabemos disso na nossa vida pessoal. Nós sabemos que muitas vezes nós esquecemos de fatos e eventos que nós devíamos trazer para perto do coração, mas nós nos esquecemos. Como é fácil a gente se esquecer de uma infância pobre e de uma família que lutou com dificuldades quando a gente chega na prosperidade, não é verdade? Como é fácil a gente se esquecer das pessoas que nos ajudaram em tempos de dificuldade. Como é fácil a gente esquecer de amigos que nos estenderam a mão em tempos de calamidade. Como é fácil a gente se esquecer de coisas que a gente não deveria se esquecer.
É por isso, por causa dessa característica que nós a conhecemos pessoalmente e ela se replica no coletivo, é que nós podemos nos perguntar assim: o que nós devemos lembrar para sempre, para o resto das nossas vidas, desses tempos de pandemia? Especialmente nós cristãos, o que é que nós não deveríamos esquecer jamais desses tempos de pandemia? Eu vou ler um texto para você que está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, que diz o seguinte. Deuteronômio, capítulo 8, quando Moisés diz assim para o povo de Israel: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que ele lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, não aconteça que o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e o sustentou no deserto com o maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos juntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como o foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Deuteronômio é o último e mais eloquente sermão de Moisés. Moisés está no final do seu ministério. O povo já havia sido tirado do deserto, havia sido tirado do Egito, havia peregrinado no deserto por 40 anos. E agora Moisés chega com aquela nação na beira, na proximidade da terra prometida, passando o Jordão, uma vez que a terra do lado de cá do Jordão já havia sido conquistada. E então Moisés prega o seu último sermão. E ao longo de todo o Deuteronômio há uma ênfase muito insistente no não esquecer, mas lembrar. Não esquecer do quê? Não esquecer de que vocês foram escravos no Egito, não esquecer de onde vocês saíram e de onde Deus os tirou, não esquecer de todos os milagres que Deus fez na vida de vocês ao longo do caminho para que vocês chegassem aqui, não se esquecer de Deus que fez tudo isso. Não se esqueçam, não se esqueçam, não se esqueçam. Ele enfatiza o tempo todo. E por outro lado ele diz: lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se. Lembrem-se dos comandos do Senhor, o seu Deus. Lembrem-se dos milagres do Senhor, o seu Deus. Lembrem-se de tudo aquilo que o Senhor, o seu Deus, fez por vocês ao longo da caminhada. Então Moisés faz dois comandos: não se esqueçam e se lembrem, com que eles sejam faceados um contra o outro, funcionando como um mecanismo que faz com que a memória dos israelitas volte insistentemente aos pontos referenciais da sua história. Não se esqueçam, lembrem-se. Não se esqueçam, lembrem-se. Voltem a sua memória para esses eventos cruciais, para que vocês não percam a referência e venham então a se esquecer de Deus, venham então a desobedecer a Deus e venham então a sofrer por causa da sua desobediência. Basicamente, o que eu quero dizer com esse texto é o seguinte: a pandemia vai passar. Esses dias de crise vão passar. Mas a minha pergunta para você é: você vai se lembrar de todas as orações que você fez nesse período? Pedindo proteção, pedindo a graça de Deus sobre a sua saúde, sobre a sua casa, pedindo que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída?
Você vai se lembrar do livramento que Deus deu a você nesse período? Você vai se lembrar de tudo aquilo que você votou ao Senhor nesse período de angústia, todas as mudanças que você imaginou se fazendo na sua vida para honrar mais o Senhor ao longo desse período? Nesse período em que a pandemia vai passar, você vai continuar buscando o Senhor com todo o coração, como você fez ao longo dessa pandemia? Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Não desenvolva essa espiritualidade de emergência e de urgência. Essa mania feia que a gente tem de buscar o Senhor nos tempos de aperto, mas de se esquecer do Senhor quando Ele nos coloca numa terra boa e quando Ele nos dá tempo de tranquilidade e a gente se esquece do Senhor. Essa é uma mania feia que a gente tem. É uma mania feia que a gente tem de se esquecer daquilo que Deus fez, de não se lembrar daquilo que Deus fez. E quando nós emergimos de tempos de caos para tempos de tranquilidade, o nosso comportamento, a nossa afeição com relação ao Senhor muda. Se um pai e uma mãe que são usados pelos seus filhos para conseguirem coisas, para conseguirem presentes, se esse pai e se essa mãe, eles conseguem reconhecer isso daí e ficam magoados, agora imagine como se sente o coração de Deus, o nosso Pai, quando Ele percebe e sabe, porque vê o nosso coração, que Ele está sendo usado pelas nossas orações, usado nos tempos de aflição. O que você acha que se passa no coração de Deus quando Ele percebe que nós o buscamos intensamente no deserto, mas nos esquecemos dele nos tempos de abundância? O que você acha que se passa no coração do seu pai quando ele sabe e percebe que você se lembra dele nos tempos de angústia, mas se esquece de agradecer e de viver em gratidão quando ele nos coloca em tempos de paz, de bonança e de prosperidade? Então eu tenho 3 verbos para a gente encerrar essa reflexão, 3 coisas práticas. Primeiro, lembre-se. Lembre-se. Salmo 103 é um salmo maravilhoso, é um salmo que eu sempre recorro, porque ele diz assim: bendiga ao Senhor, ó minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor, minha alma, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. E aí então, a partir do versículo 3º, o salmista passa a relatar uma série de bênçãos. E a primeira é Ele que perdoa todos os seus pecados, é Ele que cura todas as suas doenças. Lembre-se, lembre-se. Sabe o que seria ideal? Que você tivesse um caderninho, que eu tenho um caderninho no qual eu anoto várias bênçãos de Deus ao longo da caminhada. Várias coisas importantes que Deus fez na minha vida, na minha história, desde lá da minha infância, desde as coisas que eu me recordo até hoje. E para esse caderninho eu me volto de tempo em tempo, releio essas coisas e falo assim: é verdade, eu passei por isso daqui, foi duro, eu chorei, eu gritei, eu sofri, mas eu orei, o Eterno me tirou desse buraco e agora eu tô aqui para me lembrar daquilo que o Eterno fez. Então tenha o seu caderninho de memórias daquilo que Deus já fez na sua vida, meu irmão, minha irmã. Tenha o seu caderno de lembranças daquilo que Deus fez. Lembre-se do que o Senhor fez por você. Em segundo lugar, agradeça. Lembre-se, agradeça. Agradeça a Deus. Lembre-se das coisas que o Senhor fez por você e agradeça. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que o Senhor fez na minha vida em 1998. Muito obrigado, Senhor, por ter podido ingressar no seminário em 2005. Muito obrigado por ter conhecido a minha esposa. Muito obrigado por ter me formado. Muito obrigado pelo meu primeiro emprego. Muito obrigado pelo meu primeiro salário. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez na minha história. Muito obrigado por aquele período no qual eu estive doente. Eu clamei ao Senhor. O Senhor ouviu a minha prece e me tirou daquele buraco. Muito obrigado. Lembre-se, agradeça e por fim confie.
Você vai reparar que à medida em que nós nos lembramos daquilo que Deus já fez na nossa história e agradecemos por aquilo que Deus já fez na nossa história, dentro de nós se desenvolve uma convicção que é essencial para os tempos de calamidade e de sofrimento. O Deus que fez é o Deus que fará. Não é isso que a gente precisa ter no coração ao longo desses dias? O Deus que fez é o Deus que fará, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você acha que o Deus que cuidou de você até aqui, 40 anos de vida, 50, 60, Ele vai dizer assim, não, agora eu cansei. Nossa, não aguento mais. Esse cara me dá muito trabalho. Essa irmã aqui me dá muito trabalho, não aguento mais. Você acha que o Deus que caminhou com você até aqui vai se cansar agora? Eis que não se cansa, não dorme, nem dormita o guarda de Israel. Ele trabalha por você até mesmo enquanto você dorme. Aquele que espera no Senhor renova suas forças, porque o Senhor jamais se cansa, nem se fatiga. Meu irmão, quando você se lembra, quando você agradece, como um resultado final, o seu coração confia. O seu coração confia. O seu coração passa a ser forjado na confiança. Porque você olha para trás, você vê Deus agindo ao longo da sua história, da sua vida, e você diz assim, olha, com certeza Deus está comigo. Deus está comigo. Não porque o pastor disse, não porque o meu líder de pequeno grupo disse, não porque o meu líder de ministério disse, eu sei, porque a Escritura diz. E em segundo lugar, porque a minha experiência pessoal, que é só minha, o confirma. O Senhor tem andado comigo. Ele está comigo. O guarda de Israel não dormita na minha vida. Eu sei que a gente coloca lembretes, né? Cada um tem o seu sistema de lembretes para a gente lembrar das coisas. E às vezes, eu já passei pela experiência de pegar uma coisa assim que eu preciso levar para alguém, né? E colocar na porta, na minha cara, para que eu possa sair, pegar aquilo e levar, né? E é engraçado, na minha experiência pessoal, às vezes até quando eu coloco um troço ali na minha cara, eu me esqueço, né? Teve uma vez que eu coloquei, eu tinha uma comida para levar para uma pessoa no pequeno grupo. E eu coloquei a chave do carro dentro da geladeira, para que eu pudesse pegar a chave, me lembrar da comida e levar. Pasme você que eu consegui esquecer que eu tinha colocado a chave dentro da geladeira, achei que tinha perdido a chave, peguei a chave reserva e fui pro pequeno grupo e esqueci a chave e a comida dentro da geladeira. E como foi engraçado abrir a geladeira e encontrar a chave lá dentro e relembrar toda a história. Eu tô te contando isso porque muitas vezes a gente usa esses sistemas de lembretes e cada um de nós tem um. Mas eu quero te dizer o seguinte, tem um lacinho que a gente precisa amarrar no nosso dedo, um lembrete, que nos lembra de todas as coisas que Deus fez na nossa história. E esse lacinho que a gente tem que colocar no dedo é a cruz de Jesus Cristo. Quando você olha para a cruz, você precisa se lembrar que o maior ato de Deus em seu favor, a coisa mais importante que Deus já fez e fará por você, foi enviar o Filho dele, o unigênito de Deus, para morrer pelos seus pecados na cruz do Calvário. Jesus morreu substituindo você. Jesus morreu a sua morte para que você pudesse ter então a vida dele vivendo em você. De todas as coisas que Deus já fez por você, olhando para o seu passado, e de todas as coisas que Deus fará por você, olhando para o seu futuro, eu te garanto, não há nada tão importante quanto a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é esse lacinho que nós pomos no dedo, para que olhando para a cruz nós possamos nos lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por nós e possamos confiar em tudo aquilo que Deus fará por nós, mas não tenha dúvida, a cruz é o ato mais importante de Deus em sua vida. Que você possa olhar para a cruz e se lembrar, há um Deus, um Pai que te ama. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz. E isso é a garantia final e cabal de que Ele se importa conosco, de que Ele estará conosco, caminhará conosco. Então, lembre-se, agradeça, confie. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos na próxima. Até lá, um grande abraço.